Vamos estar orando? Prepara aí tua Bíblia, tá bem? Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, sabendo que Tu és um Deus maravilhoso, que Tu és um Deus que tem nos sustentado e nos abençoado até aqui, Pai. E que Tu nunca se esquece, Pai, dos Seus filhos. E por isso que nessa noite, Pai, nós estamos aqui para escutar a Tua boa e maravilhosa palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que eu possa, Pai, ser um instrumento, Pai, na Tua presença, Pai, para juntos, como família, Pai, desfrutarmos da Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que vocês nessa noite possam agora aí estar junto comigo aí, pedindo para que Deus possa dar essa graça, né? Que a gente possa estar juntos aí entendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Bom, hoje nós vamos estar falando um pouco de quem? Do Salmos de número 30. E quando eu me deparei com esses salmos aqui, irmãos, a princípio, talvez você possa nunca nem ter visto esses salmos, mas um verso desses salmos tenho certeza que você já deve ter escutado, ou alguém já deve ter te falado, ou você já deve ter pronunciado para alguém. Às vezes a gente não tem um entendimento todo do Salmo 30, mas esse verso eu tenho certeza que você já ouviu ou você já pronunciou para alguém. O verso de número 5 diz assim, antes de a gente entrar na leitura dos salmos, eu só quero deixar um pouco dar uma iniciada, né? Diz assim no verso de número 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenho certeza, irmãos, que você pode até não conhecer esse salmo de número 30, mas esse verso eu tenho certeza que você conhece. Principalmente essa última parte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por ele ser dessa forma, muitas vezes a gente está em momentos de aflições. Eu mesma já escutei dentro da igreja, ou no meio da minha parentela, dos meus amigos, quando eu estava entristecida ou passando por algum momento, as pessoas chegavam até mim e falavam: olha, o choro pode durar uma noite, se você está triste agora, mas creia que a alegria vai vir e vir pela manhã, então é um momento. E realmente, entender esse verso é isso, é entender que as nossas aflições, as nossas tribulações, elas têm um momento determinado, né? São passageiras, né? E que a alegria, ela virá no momento certo. Então tem uma versão numa Bíblia que eu peguei esses dias, que é a edição da versão Bíblia Viva. Não sei se vocês conhecem, eu peguei porque eu achei bem interessante. Esse verso ela diz assim: porque a sua ira só dura um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Então, irmão, o que eu achei interessante nessa versão, nessa Bíblia, que diz Bíblia Viva, ela tem interessante o que ela me chama a atenção, é saber que o nosso Deus, ele tem um interesse pessoal e especial por mim e por você. Diz aqui no verso, nessa tradução, que ele tem seu interesse e cuidado por nós por toda a vida. Diferente do momento que nós estamos passando, né? Que ele diz que assim, porque a sua ira dura só por um instante, é momentânea, é passageiro, ela vai passar. Agora não, o cuidado, o seu interesse por mim e por você, ela dura por toda a nossa vida. Então Deus é um Deus que se importa comigo e com você. Então eu já quero deixar de início, de primícia aí para nós começarmos o nosso estudo aqui dos Salmos, já esse verso, dizendo que isso que nós estamos passando é passageiro, é momentâneo. Aguenta só mais um pouquinho, porque a alegria virá e ela vai te fortalecer. Porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele restaurará essa alegria na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu gostaria de estar dando início à leitura mesmo dos Salmos. Você já pegou tua Bíblia aí? Eu creio que já, né? Deu tempo, né, de pegar. Vamos estar lendo juntos? Vamos lá. Salmo de número 30. Diz assim. Vamos entender agora todo o texto, né? Não só um verso. Diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado.
A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, e sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Amém, irmãos? Ó, coloquei meu óculos, não estou enxergando, quando vem, vem assim, né? A gente tem que coloca óculos, tira óculos, coloca óculos, tira óculos, mas amém, Deus é bom. Vamos lá para o que interessa, né? Bom, aqui esses salmos, ele já deixa bem claro de primícia, de começo, que ele é um salmo de ação de graças, né? Como vários salmos que a gente já leu no decorrer desses estudos de sexta-feira. Ele é um salmo de ação de graça, por quê? Que Davi, que é o autor desse salmo, por que ele está rendendo graças? Rendendo graças por um livramento que ele teve de uma enfermidade que o levou à beira de uma morte. Então aqui ele começa o salmo declarando essa ação de graça ao Senhor por ter livrado ele de uma enfermidade que quase o levou à morte. Irmãos, quando a gente se depara com esse salmo de ação de graças, hoje se a gente trazer para os dias de hoje, como é difícil no momento que nós estamos vivendo, e não era para ser assim, né? Um momento tão difícil que nós estamos vivendo, era para sermos mais amorosos, mais gratos, e às vezes a gente não vê muito isso no meio do mundo, do meio do povo, e às vezes até dentro do meio da igreja. E essa gratidão, né? Deus me fez muito pensar em ser grata. Será que eu tenho sido grata por tudo aquilo que Deus tem me dado? Será que no meu acordar eu tenho sido grata? Será que no meu levantar, no meu deitar eu tenho sido grata? Será que eu tenho sido grata pelo aquilo que o Senhor tem me dado no meu trabalho? Será que eu tenho sido grata pela minha família? Então esse início do salmo já me faz pensar nesse sentimento de gratidão. Será que nós temos sido gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já nos fez, né? Por ter morrido na cruz por nós, que foi o maior benefício que Ele nos deu, e por tudo que Ele tem feito no decorrer dessa nossa vida? Será que nós temos sido gratos a Ele? E aqui o salmista expressa a sua gratidão de uma forma tremenda, de uma forma já mostrando aquilo que o Senhor fez para ele. E então eu já te deixo essa pergunta, já deixo você já pensando: você tem sido grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito para ti? Né? Eu sei que o momento é difícil, às vezes você já até passou por alguma enfermidade, ou esteja passando por momentos difíceis, mas será que em tudo isso Deus não tem te dado um fôlego de vida? Deus não tem te dado uns escapes? Será que nesses escapes, nessas vitórias que Deus tem nos dado, será que nós esquecemos de agradecê-lo? Será que esquecemos de glorificá-lo? Né? Pense nisso, amém? Então aqui no verso de número 1, como eu falei que aqui o salmista vai tratar de um salmo de gratidão, ele já começa a exaltar o Senhor no verso de número 1. Ele diz que ele exalta o Senhor e deixa de forma bem explícita o porquê que ele está exaltando ao Senhor. Ele está exaltando ao Senhor por quê? Porque Deus o livrou de uma enfermidade que o quase levou à morte. E diz aqui no verso de número 1 que os seus inimigos esperavam se alegrar nisso. Então eu fui pesquisar e procurar, alguns estudiosos acreditam que esses inimigos relatados aqui no verso de número 1 possam ser inimigos físicos mesmos, talvez pessoas que realmente estavam perseguindo, talvez o rei Saul, na rebeldia de Absalão, enfim, nos ataques dos inimigos, talvez fossem realmente inimigos físicos querendo realmente matá-lo, realmente acabar com a sua vida. Mas outros acreditam que não, que realmente eram pessoas que estavam esperando a sua morte através daquela enfermidade, se alegrar na sua morte mesmo. Mas Deus, ele vem de uma forma e intervém de uma forma maravilhosa, transforma aquele estado de doença em saúde e dá uma nova oportunidade para Davi poder fazer aquilo que ele deveria fazer, o seu ministério, de uma forma mais expansiva, de uma forma mais concreta, de uma forma talvez mais inteiro naquilo que Deus tinha destinado a ele. Então, aqui já de começo a gente já tem isso, essa exaltação por tudo aquilo que Deus já começa a fazer na vida dele. De Deus não permitir ele cair nas mãos dos inimigos, que os inimigos não se alegrassem na sua derrota, na sua morte. E aí ele vai continuando, no verso número 2 ele diz o quê? Que o Senhor, ele começa aqui, é o quê? Um clamor, né? Ele diz assim: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes.
Então ele começa aqui a clamar, ele fala, mostrando o clamor que ele teve ao Senhor nesse momento de aflição. E como nós sabemos que é realmente, os nossos clamores ocorrem realmente nesses momentos, né? Às vezes a gente passa uma vida toda sem ter um devocional com o Senhor, ou momentos grandes sem ter essa intimidade com Deus. E quando nos deparamos com um momento de uma doença, ou de um problema muito intenso, né? Muito difícil que estamos enfrentando, o que nós fazemos? Nós nos achegamos a mais a presença do Senhor. E aqui ele já deixa claro que nesse momento, ele fez o quê? Ele buscou a quem? Aquele que podia dar a cura, aquele que podia dar a solução daquele problema que ele estava enfrentando. Diz aqui que ele diz assim, Senhor meu, eu gosto muito de evidenciar geralmente quando eu faço minhas análises, meus estudos, eu gosto muito de prestar atenção nas preposições, nos adjetivos. E aqui eu vejo o quê? Que ele traz para o Senhor para ele, o meu Deus, aquele quem eu tenho crido, aquele que eu me submeto debaixo do seu senhorio, aquele que fez todas as coisas. Ele se submete aqui já de princípio ao Deus a quem ele tem servido, o meu Deus, né? Mostrando que ele é o servo desse Deus. E na sequência ele diz assim, eu clamei a esse Deus que eu sirvo. Eu não fui atrás de outras soluções que poderiam talvez me solucionar, talvez medicamentos na época, ou curandeiros, não sei, mas ele foi a quem é que ele poderia fazer, aquele que o formou, aquele que o formou dentro do ventre da sua mãe, sabia da sua estrutura, sabe como que ele é, e ele foi recorrer a esse Deus, aquele Deus que pode trazer a beneficência, a cura e a salvação e a restauração para a vida dele naquele momento. E ele clama ao Senhor e a resposta já vem para ele naquele exato momento, né? Diz aqui que ele vai até o Senhor, ele clama ao Senhor e Deus o responde com cura. E aí ele vai continuando, ele diz aqui depois que no seu clamor ele vai falando um pouco do que ele estava vivendo, dizendo assim, olha, Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura. Ele vai mostrando a intensidade da doença dele, como ele estava acometido, como ele estava realmente entregue. Talvez esse momento aqui, não fala aqui, irmãos, mas talvez esse momento Davi poderia ter eu não desistido da sua vida, né? Talvez é isso que acontece com nós. Quando nos deparamos por algum problema, ou até às vezes quando o médico dá um laudo para a gente de alguma doença, a gente acaba sendo aprisionado por aquilo e acaba acreditando que realmente Deus não pode fazer nada. E o salmista, ele não deu fim, não deu esperança para aquilo que estava acontecendo. Ele falou, não, eu creio num Deus que pode fazer todas as coisas, e ainda que eu esteja à beira da morte, na sepultura, eu sei que Deus é um Deus que pode estar e pode me arrancar desse lugar. E ele vai lá, ele clama e Deus responde a sua oração. E aí ele vai cantando. No 4 ele diz o quê? Ele vai fazer o quê? Um cântico, ele por ser curado, ele quer trazer as pessoas, os servos do Senhor, a cantar, a louvar ao Senhor pela sua benignidade, pela sua bondade, trazer à memória aquilo que Deus o tinha feito, pela sua fidelidade, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz e por aquilo que Deus ainda irá fazer, porque Deus é fiel em todo momento, a todo instante. Então, ele crê num Deus aqui, ele está deixando bem claro, crê num Deus que não é um Deus inconstante, mas um Deus que realmente é um Deus que está ali preparado para fazer aquilo que lhe apraz. E aí a gente vai entrar naquele versículo, no verso de número 5, que é o que a gente introduziu aqui no estudo. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida, o choro. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, como a gente já conversou, esses momentos, essas aflições que nós passamos, elas não são nada comparada àquilo que a restauração da alegria que o Senhor nos dá. Ela é muito pequena, né? A porção é muito pequena em relação a tudo aquilo que o Senhor nos dá de restauração. Então, quando o salmista fala isso, olha, o choro pode durar, o estado emocional pode durar um momento, mas a alegria, ao romper da manhã, a alegria vai ser restaurada sobre a minha vida. Está dizendo assim, olha, o meu estado interno que eu estou vivendo é um estado difícil. Ela dura um momento, ela tem um início e tem um fim, ela tem um momento determinado. Mas a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, ela virá.
né? Virá com alegria sobre a minha vida, como a gente falou no começo. A alegria do Senhor é a minha força. Então essa alegria, essa força vai me restabelecer para me levantar novamente e poder fazer aquilo que eu estava fazendo. Então é um período talvez de aflição momentâneo, mas que vai passar, irmãos, vai passar. Porque a alegria do Senhor virá, e virá rompendo e quebrando toda a tristeza, toda a tribulação, todo o teu medo, toda a tua falta de fé, enfim. Ela te fortalecerá e te restaurará para que você possa realmente fazer aquilo que o Senhor tem para mim e tem para você nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, que é só um momento que nós estamos passando. Porque aquilo não há nem de se comparar com aquilo que o Senhor tem projetado e planejado para mim e para você. Então creia que isso que nós estamos passando é momentâneo. E aí ele continua dizendo assim no verso de número 6. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Opa, aqui eu achei que ficou um pouco difícil. O que acontece, irmãos? Quando a gente se depara com esse verso aqui, o salmista falando que na sua prosperidade, ele disse, jamais vacilarei. É perigoso quando nós recebemos algo da parte do Senhor e algo às vezes como uma cura, como foi o caso do salmista aqui, ou quando recebemos algo que nós almejamos muito, nós vacilamos um pouco e não darmos crédito àquilo que o Senhor nos deu. Colocamos a confiança em nós. Isso às vezes acontece. E eu acho que uma boa parte das pessoas acontece isso. Então, eu queria muito um emprego. E aí o emprego vem, você fala assim, não, é porque eu sou uma pessoa formada, porque eu sou uma pessoa realmente com currículo bom, por isso que eu consegui um emprego. Nós não damos crédito a quem deve ser dado crédito, que é o Senhor que abriu aquela porta. E claro, o teu currículo, tudo que você estudou, te deu, claro, base para você poder estar lá. Mas se não fosse o Senhor, essas portas talvez nem estariam abertas. Então o salmista está dizendo aqui que na sua prosperidade, naquilo que ele tinha, ele disse que ele nunca vacilaria, quer dizer, na força do braço dele, ele não teria problema nenhum mais, ele estava colocando a confiança nele, né? E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, por que depois ele vai relatando o que aconteceu, né? Que o Senhor acaba se escondendo, né? Se escondendo assim, eu creio assim, que o Senhor, quando nós queremos andar com as nossas próprias pernas, né? Ele acaba deixando, não tem como, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio. Então é complicado Deus querer nos ajudar, controlar e trabalhar nas nossas vidas, se nós não impedimos o trabalhar do Senhor. Então, quando o salmista ele diz isso, que ele traz a confiança para ele está dizendo para o Senhor, olha, eu não preciso do Senhor, porque eu sei que eu consigo fazer essas coisas. E eu creio assim, irmãos, não sei quanto a você, mas que o pior castigo que Deus pode nos dar é a sua ausência. Porque na sua ausência nós erramos e nós pecamos, né? Nós ficamos frágeis, nós ficamos sem destino, sem eira nem beira, né? Nós não sabemos para onde ir. E foi o que aconteceu com Davi. Ele disse, olha, de uma certa forma, ele disse assim, olha, eu confio no meu braço e eu sei que eu nunca vou vacilar, porque eu sei o que eu tenho, na minha prosperidade, no que eu conquistei. E mais ou menos ele quis dizer isso, olha, não preciso do Senhor. E por um tempo o Senhor meio que se ausentou. Então tá bom, já que você está achando que na sua prosperidade, na sua força, você consegue fazer todas as suas coisas, então pode ficar na sua vontade. E aí o que acontece? Eu fui estudar, e aí lá em 2 Samuel, se você quiser abrir sua Bíblia aí, lá em 2 Samuel, no capítulo de número 24, vai relatar que depois de Deus dar tantas vitórias para Davi, de livrá-lo das mãos do inimigo, do rei Saul, de Absalão, enfim, de tudo isso, ele pede para o rei, o chefe do seu exército, que era Joabe na época, fazer um censo, e ir lá e contar todos os soldados que ele tinha, né? E queria saber quão numeroso eram os seus soldados, o quanto que ele tinha de soldados no seu exército tão poderoso, tão maravilhoso, que estava ganhando tudo, né? E Joabe acha meio estranho, mas como ele é o rei, ele acaba concedendo e vai fazer esse censo para Davi. Isso se encontra em 2 Samuel 24, depois você lê, tá? Porque eu não vou ler porque é o capítulo todo, tá bom? E aí Joabe fica, se não me engano, 9 meses e alguns dias, não lembro exato se são 20 dias, mas ele fica uns 9 meses fazendo esse censo, percorre toda a terra de Israel ali, de todo o povoado, e aí ele volta com um número de soldados,
do censo que ele tinha feito, né? E mostra para Davi, fala, olha, tá vendo, tá aqui, esses aqui são os seus soldados. E aí Davi vê, acho que ele cai na real e fala, puxa, por que eu estou fazendo isso? Eu sei que não é no meu montante de homens, não é no montante de armas, de armamento que eu tenho, mas é na força do meu Deus que eu consigo vencer todas essas batalhas. E aí ele se volta a Deus, ele ora a Deus. E aí ele fala, Senhor, me desculpa, eu errei, eu pequei, eu não deveria ter feito isso, eu fiz uma coisa sem perguntar ao Senhor, sem a sua autorização, e enfim, eu errei. E aí ele ora ao Senhor e no dia seguinte tinha um profeta de nome Gade e ele vai até Davi e ele chega a Davi e fala, olha, Deus ouve sua oração e ele tem, para poder resolver esse problema da sua ira, que isso acendeu uma ira no Senhor, então para que você possa escolher uma dessas 3 coisas que Deus lhe ordenou, ou 7 anos de fome, ou 3 meses de perseguição dos inimigos sobre a sua vida, ou 3 dias de peste da parte do Senhor. E aí Davi faz o quê? Davi escolhe cair nas mãos de quem? De Deus, do que nas mãos do inimigo, nas mãos, enfim. Ele fala, não, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, eu escolho as pestes. E aí essas pestes vêm sobre o seu povo, e nessa manifestação da ira de Deus, 70 mil homens deles são eliminados. E Davi vê aquilo acontecendo, ele se volta de novo ao Senhor, fala, Senhor, eles não pecaram, eles não fizeram nada contra o Senhor, quem pecou fui eu, se tiver que fazer alguma coisa, o Senhor faça comigo. E aí o Senhor dá algumas instruções para ele fazer sacrifícios, montar um altar, e ele ali, ele se arrepende, e Deus aceita o seu sacrifício em oferta daquele arrependimento. Então aqui, irmãos, o que a gente vê? Davi mostrando um momento de sua falha mesmo nesse texto aqui, dizendo assim, olha, eu achei que na minha força, na minha destreza, naquilo que eu tinha, eu podia todas as coisas, mas eu sei que sem o Senhor eu não consigo. Eu sei que no momento que eu quis agir com as minhas próprias pernas, do meu jeito, da minha forma, eu errei, eu pequei, eu fiz as coisas que eram erradas, eu segui o meu coração. A gente sabe que o nosso coração não tem verdade, ele é mentiroso, então eu segui as coisas ali que estavam no meu coração e eu errei, me afastei do Senhor, impedi que o Senhor agisse na minha vida e aconteceu tudo isso. E o que eu trago também desse texto, essa parte, para a minha vida, e eu creio que você pode meditar na sua casa também, trazer para a sua. Às vezes nós fazemos isso também, nós colocamos Deus de lado e queremos agir com as nossas próprias forças, trazendo a confiança para o nosso eu, né? E Deus é um Deus que ele já disse no verso de número 5 que nós lemos, que ele é um Deus que tem o cuidado, e ele tem um cuidado especial comigo e com você. Ele quer cuidar, ele quer estar, e diz que esse cuidado não é só hoje, é por toda a nossa vida, ele quer estar cuidando de nós. Então, às vezes nós que nos ausentamos do Senhor, e o Senhor quer cuidar de nós. Então ali Davi, ele reconhece, dos versos de número 6 até o verso de número 10, ele vai reconhecendo isso, né? De tudo que ele fez, de tudo que aconteceu por intermédio do seu pecado, da sua falta de entendimento, e o que acontece com aquele povo ali, né? De perder tantos soldados, tantas pessoas morrerem, e ele se volta ao Senhor, e o Senhor realmente aceita o seu pedido de arrependimento e cessa essa peste. E diz que no verso de número 11, já para concluir, né? Porque já está finalizando, já está, nossa, é muito rápido. Eu acho que não vai que eu vou ficar vai ficar curto para o que eu vou falar, mas passa tão rápido que eu tenho tanta coisa para falar que eu ficaria aqui acho que ainda 1 hora falando. Mas para concluir, irmãos, nos versos 11 e 12, nós vamos ver o quê? Uma transformação de estado, eu creio que interno e externo. Por quê? Porque diz assim, ó, tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Quando a gente lê esse verso,
tornasse o meu pranto em folguedo. Folguedo eu vi ali, eu fui atrás. Existe, sabe quando a criança fica alegre, fica pulando, fica, né, saltando de alegria? É isso, tá? Então ele está dizendo aqui, trocasse a minha tristeza e trouxesse alegria, me colocasse pulando de alegria. O meu cilício, que era, antigamente usavam uns panos grossos, né, para poder para se humilhar, para poder fazer as suas orações no momento de humilhação. E ele trocou essas vestes pesadas, ásperas, mas por quê? E se existe ele de alegria, trouxesse alegria para o seu exterior. Então aqui eu vejo nesse verso uma transformação tanto interna, no meu estado interno, como o meu estado externo, né? Ele trabalhou tanto minha parte interna, me dando alegria, me restaurando, tudo aquilo que era interno, mas externamente, aquilo que me trazia um peso, um jugo, foi tirado, e a alegria do Senhor veio sobre a minha vida. E aí no final do verso de número 12, ele diz assim: para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Senhor, tudo isso que aconteceu na minha vida, de tudo que eu fiz de errado, por alguns momentos, mas pela tua misericórdia, o Senhor foi um Deus que me curou, que me libertou, e por causa do Senhor ter feito tudo isso na minha vida, eu não vou me calar, eu vou te louvar não só hoje, mas por toda a minha vida, até eternamente, né? Eu cantarei louvores ao Senhor. E quando eu terminei esses salmos, a gente aprende aqui com o pastor que a gente tem que trazer sempre direcionar a Cristo, né? Sempre isso vai trazer uma direção para Cristo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nós também estávamos que nem o salmista. Estávamos entristecidos, perdidos, amargurados, sem eira, sem beira, andando desgarrados, sem pastor. E pela misericórdia desse Deus de amor, um Deus de um amor incondicional, Ele deu seu Filho, para que hoje, eu e você estivéssemos aqui, conversando e pudéssemos estar desfrutando da palavra do Senhor. E aí o que acontece? Deus deu seu Filho, numa morte de cruz, para que pudéssemos nós hoje reconhecer esse Deus, esse Jesus que morreu na cruz, que nem aqui, reconhecer Ele como meu libertador, como meu salvador, como meu restaurador. Aquilo que eu estava preso às garras do inimigo, como o salmista estava também preso à morte, a gente também estava preso à morte, mas Deus nos trouxe a vida, e nos trouxe a vida eterna, a vida com abundância. Então quando eu reconheço esse Deus, esse Jesus que morreu por nós, como nosso único, como nosso suficiente, como nosso restaurador, como nosso salvador, eu estou dizendo para Ele: olha Senhor, eu creio na sua cura sobre a minha vida, eu creio que o Senhor vai transformar as minhas vestes exteriores e as minhas vestes interiores, para que eu possa te louvar hoje e por toda a eternidade. Então, quando eu me deparo com esse salmo, eu vejo isso para a minha vida, irmãos, que andávamos sim, entristecidos, amargurados, mas que hoje nós possamos realmente nos arrepender de tudo aquilo que nós já fizemos. De tudo aquilo que nós já pensamos, de tudo aquilo que nós já confiamos no nosso eu, que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, saber que Ele é um Deus que tem cuidado de mim e tem cuidado de você, e que Ele nos ama, e esse amor é um amor que rompeu barreiras, que entregou o seu Filho, para que a gente pudesse estar que nem o salmista, trocar as nossas vestes interiores, as nossas vestes exteriores, para o seu louvor e para a sua glória, para que todos possam realmente também ter esse Deus libertador, esse Deus que nos dá a liberdade de poder adorá-lo, de poder exaltá-lo. Que nessa noite você possa também ser transformado. Não sei se você já aceitou o Senhor como seu suficiente Salvador, como seu restaurador, como seu libertador. Se você já fez isso com a sua boca, faça nessa noite. Peça para o Senhor: Senhor, eu já fiz, ou você já fez. Senhor, eu já fiz, mas eu quero nessa noite reafirmar minha aliança contigo. Eu quero declarar que o Senhor é o meu restaurador, meu libertador, meu salvador, e que o Senhor tem realmente o controle de todas as coisas nas suas mãos, e que tudo que está passando, e que tudo que está acontecendo é por um momento, que aquilo que o Senhor está preparando para mim lá na eternidade não se compara com nada que eu estou passando por aqui. É isso que o salmista está dizendo. O choro pode durar um momento, mas a alegria virá. A gente pode estar vivendo por tribulações aqui, mas lá na eternidade nada se compara por aquilo que nós estamos passando por esse momento tão pequeno, por tudo aquilo que a gente vai passar na eternidade com o Senhor. Então fique firme, espere
esteja preso nas mãos do Senhor. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele ser o seu Salvador. Deixa Ele ser o seu libertador. Deixa Ele trazer essas vestes de alegria para a sua vida. Que você possa realmente saltar de alegria. Que você possa realmente desfrutar dessa alegria, desse fortalecimento do Senhor na sua vida, na sua família, na sua casa, por onde quer que você for. E que você possa exalar esse perfume por onde quer que você for. E as pessoas possam ser contagiadas por esse Deus de amor. Amém? Eu acho que eu concluo aqui minha exposição dizendo para você, fique firme, né? Isso que nós estamos passando é momentâneo e não se compara a nada do que o nosso Senhor está preparando para nós na eternidade. Amém? Fique firme no Senhor. Eu não sei se tem algum pedido de oração. Tem? Não? Não tem? Então nós vamos estar orando. Eu agradeço cada um que esteve comigo aqui. Tá. O pessoal não colocou aqui oração, mas o André está pedindo uma oração para uma amiga nossa que está enferma. E eu também tenho uma amiga minha também que teve... ela ganhou um nenê faz 2 dias. A menina nasceu com probleminhas. E a gente vai estar orando também. Se você não deu tempo de colocar aqui o teu pedido de oração, feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, sabendo que o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que restaura, e que a maior bênção já veio sobre as nossas vidas, que é a sua salvação, Pai. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Queremos, Pai, reafirmar, Senhor, essa aliança assim, Pai, sabendo que Tu és o meu Deus, Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, e nós cremos, Pai, que o Senhor está preparando uma morada para nós e que nada se compara com aquilo que nós estamos passando aqui, Pai, por essa breve e momentânea tribulação, Pai, com tudo que nós temos, que o Senhor está preparando para nós, nessa eternidade maravilhosa, Pai, que nós cremos que já está sendo preparada. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, Pai, visita, Pai, os enfermos, peço a Ti, Senhor, pela essa nossa amiga, Pai, que ela possa, Pai, receber das Tuas bênçãos onde quer que ela esteja. Eu não sei se ela tem um câncer, se ela tem, qual enfermidade que ela tem, mas o Senhor a conhece o seu organismo, porque a Senhora a formaste. E eu peço a Ti, Pai, visita ela, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Peço a Ti também por essa minha amiga que ganhou a bebê, Pai, que o Senhor possa visitar e restaurar a saúde dessa criança, que ela possa, Pai, sair do hospital restaurada, Pai, pelas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E a todos aqueles, Pai, que não teve tempo, Pai, de colocar no comentário das suas orações, que o Senhor possa estar visitando nesse momento, na sua casa, aonde quer que eles estejam. Visita os seus pedidos, que eles possam, Pai, realmente receber as Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês possam realmente sair nessa noite aí animados, né? Gratos, como a gente comentou no começo, perguntei, tem sido grato? Espero que você pense muito nisso, nessa gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Seja grato nas mínimas coisas, no seu acordar, no seu respirar. Seja grato por tudo. Que você tenha um final de semana abençoado. Não esqueça que domingo tem culto aqui na igreja, tá? 6h30, culto presencial. Você pode vir com as suas crianças. Estamos com as salinhas, tudo aqui preparado para te receber e a sua família. Não está dando para vir, está com algum sintoma, está com um probleminha, está com o narizinho meio ruim, que a garganta está arranhando, não vem. Fica em casa. Vamos, né? Seguir os protocolos. A gente está tendo também os cultos online. Você pode estar na sua casa assistindo, se você não puder vir, está tendo alguns sintomas. Assista na sua casa. Vamos esperar até tudo isso acabar, e a gente crê que isso é momentâneo também e vai acabar em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você tenha um final de semana abençoado, que a graça do Senhor seja sobre a sua família, sobre a sua vida, e que você possa ter um momento agradável na sua casa, com a sua família, com seus familiares, com seus amigos. Um ótimo final de semana. Fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.